Os filmes do Senhor dos Anéis, sim, ganharam todo tipo de público e são fantásticos, né? Eu já assisti, perdi a conta de quantas vezes eu assisti. E o que me chama a atenção são as mensagens que tem, que são subliminares, né? Você não é, você tem que realmente prestar atenção nos diálogos, em algumas partes, o que, que acontece com a trama, para você tirar várias interpretações. E geralmente são coisas bem legais. E uma das passagens, eles estão fugindo e o Gandalf fala que tem um demônio, um Balrog, e que ele até assim, se coloca entre os amigos dele e essa situação de perigo. E fala que daqui ele não vai passar. E ele acaba dando a vida para isso, né? De Gandalf cinzento, ele vira o Gandalf branco, no sentido espiritual. É uma coisa bem louca que acontece. Mas o que é importante é ver essa questão de barrar os problemas, ou segurar uma situação que pode ter de dificuldade, ou segurar uma coisa ruim, ou simplesmente uma mensagem que traz do poder que ele tinha, do tamanho que ele era, um senhor, né, com um cajado, um mago tal, segurar um demônio daquele tamanho. Então, o que me chamou a atenção hoje de manhã, que eu estava analisando os gráficos, e tem uma resistência aí que é impressionante, cara. Só pode ser um demônio ali falando não vai passar. É impressionante em várias moedas. E isso me chamou a atenção. Falei, não é possível. No Bitcoin, a gente sabe que o número 100 mil ele é um número psicológico muito forte, porque em outros ciclos já se perseguia esse patamar. Todo mundo fala, não, Bitcoin vai chegar em 100 mil, Bitcoin vai chegar em 100 mil. E não chegou. E agora ficou aquela questão, vai chegar em 100 mil esse ano? Vai chegar em 100 mil ano que vem? A minha expectativa é que chegaria só no ano que vem. E ele já chegou, mas não, quer dizer, chegou em 99,599. Não chegou no 100. E ele vai lá, tenta dar uma beliscada e não vai. Tá lateralizando em topo ali, né, nessa região de 99,599 até 91,500, mais ou menos. Agora, vai romper? Vai romper hoje, vai romper amanhã, vai romper esse mês. A gente vai ter, depois desse rompimento, vai ser explosivo também até buscar um próximo alvo. Qual seria? 120, 127, 140? Tem assim, ó, na minha projeção de FIBO, o próximo alvo é 123. Então, eu fiz uma projeção de FIBO que o topo é 123, depois tem 115, 110. Se você mudar um pouco a forma de fazer a projeção de FIBO, esses valores variam. E a gente vai ter certeza quantas vezes ele repetir o toque naquelas regiões. E o que acontece agora? A gente tem ordens aparentemente de venda acima dos 100 mil muito grandes. Agora, esses dias, foi realizado de lucro muita grana. Então, o que está aparecendo? E não sei até que ponto é o smart money, são os grandes players, as baleias que estão fazendo isso, realizando lucro no topo, e dessa maneira, enchendo de ordem de venda lá em cima e falando, daqui você não passa, os robôs, na verdade, começam a vender. E pode gerar uma situação de os robôs começarem a vender, aí o robô começa a então eu tenho que vender, eu tenho que vender. E, inclusive, eu estou esperando que ele dê uma queda rápida e volte, inclusive para desalavancar o mercado e, em paralelo, para criar uma situação saudável de preço e tudo mais, e bora para cima, continua. Então vamos dar uma olhada nos gráficos, o que me chamou a atenção aí. Começando pelo gráfico do Bitcoin, eu tracei uma linha de tendência de alta, uma secundária, unindo os topos dos últimos movimentos. E, inclusive, eu realizei lucro por causa disso. E agora ele rompeu e retestou essa linha. Movimento bem interessante, bem importante, inclusive. Mas tá lá o não passarás. Aí você fala que vai acontecer, né? Vai dar aqueles tirões, porque quando tem muita ordem, pode dar
Será que vai dar um short squeeze, né? Ah, tem tanta ordem de venda aqui que ele vai dar um tirão para cima. Aconteceu em GameStop, inclusive, já pensou? Será que foi isso que aconteceu aqui? Eu acho que não. Acho que realmente foi nessa pernada forte aqui de 3 semanas e volume de compras. Agora, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente vai para as altas. O Bitcoin está perdendo valor na dominância e as altcoins estão ganhando espaço, que pode sugerir uma rotação de capital. Eu venho falando disso, venho acompanhando isso. E se essa rotação de capital ela for grande o suficiente a ponto de atrair novos as pessoas que estavam desacreditando de altcoins, né? Tem muitas, porque a maioria não serve para nada. Essa fala que todo mundo conhece. Mas o que acontece? Como a gente pode ter uma corrida mais forte agora, uma bull run agora até março, abril, pode ser que o Bitcoin ganhe força e as altcoins ganhem força. E várias altcoins ganharam força essa semana passada, 2 semanas atrás, e estão em ponto de resistência também. É impressionante. Então, primeiro começando com o gráfico semanal de Ethereum, esse último topo aqui, ó, que já foi suporte aqui, já tocou ali, ó. Você pega os ciclos passados, foi uma região importante aqui, ó, que o preço trabalhou, chegou até essa região. Foi um último topo aqui, antes do preço despencar e entrar em um verdadeiro bear market. Isso aqui é muito importante, muito importante. Você imagina que todo esse povo que está aqui, ó, se não realizou aqui, esses caras ainda têm essas posições para realizar. Então, muita gente pode vender a partir daqui por causa dessa situação. Ou a pernada começou e agora vai ser só um pullback para dar uma resfriada, que é normal de acontecer. E um número psicológico muito forte, uma região de preço ali de 3.600. Para outra moeda, STX. STX, o ciclo dela é menor. Então, eu estou pegando uma moeda que é referência, que é Ethereum, uma altcoin, estou pegando uma moeda que é mais ou menos intermediária e que a STX tem uma confluência muito forte com o Bitcoin. Então você olha que esse ponto aqui, ela já foi suporte, já foi resistência, e quando ele perdeu esse ponto, justamente veio o bear market, confirmou um bear market. Até aqui, ó, se a gente botar uma FIBO aqui, dessa pernada aqui, ó, aqui provavelmente era o 0,382. Vamos colocar essa FIBO aqui só para curiosidade. Exatamente, ó. Aqui essa região era a região de 0,382. E ela foi bater até o 0,786. Incrível, Fibonacci. Só que o que me interessa aqui, ela rompeu isso daqui, ó, porque é o último topo também. Ela veio, fez um pullback até esse lugar e depois ela nunca mais voltou para cá. E agora ela teve 4 semanas de impulsão, pode fazer uma correção, um pullback, sim, ou pode simplesmente daqui romper, porque veja como a queda foi com pouco respiro, ó. Ela vem caindo com fé, ela dá uns candles bem agulhados, né? STX, eu gostei, eu ganhei bastante dinheiro com ela, porque no short você consegue, se você acertar, né? No short você consegue fazer dinheiro, e se tomar cuidado, toma uns stop forte também. E no long você faz dinheiro, que ela dá umas pernadas fortes. Então vamos acompanhar justamente essa região de preço aqui, que é na faixa de 2,50. Vamos dar uma olhada em AVI. Olha só esse gráfico arredondado aqui, não dá para deixar maior, né? Olha só, apesar de ficar os candles pequenininhos, né? Só a movimentação do gráfico, como ele veio arredondando o preço, fez essa cunha gigantesca aqui que eu operei. As projeções de FIBO estão certinhas dessa cunha, estão batendo, e ela fez assim movimentos bem bonitos, sempre com pullback, né? Eu gosto muito de operar a FIBO por causa disso. Ela faz um movimento, sobe, corrige, sobe, corrige. Então dá para você pegar também bons trades, de swing trade, trades mais longos, né?
E agora, exatamente, olha, lá no passado, olha como é forte isso daqui. Suporte, suporte forte, e daqui foi exatamente onde ela iniciou ou confirmou um bear market mais forte. Então, essa região dos $200, número forte, que tem ali, não passará. Tem que passar, porque se passar, o detalhe é esse. Se passar, a maioria das moedas também está me dizendo o seguinte, o gráfico, que você teria, no mínimo aí, 30% de valorização. No mínimo, até a próxima resistência. Olha no passado de DOT, olha onde foi esse fundo aqui, ó, subiu, devolveu praticamente tudo e fez uma recuperação em V. Essa região marcou um fundo muito forte. Depois ela veio e quando ela perdeu esse fundo aqui, olha quanto tempo que ela ficou, tentou romper, não fez. Deixa eu aumentar um pouco. Daí ela veio testar aqui uma vez, testou uma segunda vez, fez um falso rompimento e agora está fazendo uma quarta vez aqui, ó. E daqui, se ela romper, a gente teria a próxima resistência forte, 70% de valorização, ali em 16, mais ou menos, nessa região. E talvez teria uma resistência também forte em 14, mas daria uns 30%, 40%. Mais uma moeda importante, né? Solana. Solana, você pega o ciclo passado dela, ela está batendo lá, ó, all time high. Ela está agora exatamente no valor máximo que ela fez. Ela chegou até a romper um pouco isso, que é os 263 aí, que é, no caso do Solana, 260, esse número mágico, né? Chegou até a fazer um rompimento até 263 e está fazendo aqui um pullback. Em cima do topo anterior, mais ou menos em 210. Lindo, lindo. E se ela romper, o que vai acontecer com ela? Se ela subir até os 334, já são mais 26%. Estou falando uma hipótese mínima, né? Não é que isso vai chegar nisso e daqui tá bom. Não, tomara que suba mais. Mas o mínimo que para quem faz trade, quem pensa em realização de lucro, já tem mais ou menos uma noção de quanto poderia ter um risco-retorno, você está marcando uma região de stop bem definida aqui em todas as moedas. Por isso que eu fiz um vídeo de um momento das altcoins, porque eu tinha visto um pouco antes disso ainda, quando ela rompeu a linha de tendência de baixa. E agora a gente está em uma outra situação muito importante e que pode definir para os próximos meses, dias, um ganho de pelo menos 30%. Então, assim, precisa tomar cuidado e eu quero aumentar minhas posições, colocar em stop gain algumas para ver essa movimentação acontecer. E vou realizar lucro, né? Quando chegar nessa faixa, eu vou realizar lucro, claro. E mais uma moeda, também tem um ciclo longo, já tem uma história, é a VAX. Se você olha lá para trás, ó, essa região foi brigada, essa região foi um fundo forte aqui, ó. Depois que perdeu, foi um bear market, voltou muito forte, chegou a tocar uma vez, chegou a fazer um falso rompimento e agora tá batendo. Só não fez um pullback, deixa eu tirar esses desenhos aqui. Só não fez um pullback. Tá batendo, 4 semanas aqui de subida. Vai fazer um pullback antes de se romper? Não sei. Vai seguir Bitcoin, algumas altcoins, Ethereum, algumas altcoins vão fazer um pullback antes de subir, vão dar um flush aí para desalavancar o mercado? Não sabemos. Eu assim, se acontecer isso, para mim vai ser momento de realmente pesar a mão, né? Pesar a mão, saber que ali você pode botar um stop e deu. Se não dar voltar ali, não tem como. Mas se for para frente, você vai ter mais, quase 40% de valorização. Ou mais em algumas moedas. Então agora, mais um momento para ficar assim, totalmente de olho e acompanhar. Se você gostou desse vídeo, me incentiva bastante a sua participação e que você volte para assistir outros vídeos.